Fala galera, Zavani Manara, tamo junto, é isso aí. Retomando aqui nosso vestibular na história com aulas de História do Brasil, exatamente. Vamos agora falar sobre República. Roda a vinheta pra gente soltar nossa aula de República Velha, vamos nessa! Bom pessoal, República é então aí um conteúdaço de vestibular. Bom, República é conteúdaço. Vamos então aqui passar para vocês as 5 divisões da República. Acompanha comigo aí, olha só. República começa em 1889 e vai até os dias atuais, né? 2023, ainda estamos vivendo 2023 é o momento da gravação dessa aula. E nesse caso, a gente tem aqui ainda rolando nossa República. Ainda bem. Bom, nesse ponto, pessoal, República se divide em República Velha, que vai de 1889 até 1930. Depois temos a chamada República de Vargas, ou a Era Vargas, é assim mais conhecida, que vai de 1930 a 1945. Depois vem a República Populista, período liberal, também conhecido como período liberal ou a República Populista, que vai de 1945 até 1964. Depois vem o período militar, ditadura militar, República dos Militares. Esse período, então, vai de 1964 até 1985. E a nossa nova República, processo de redemocratização, é mais conhecido como Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Bom, nesse ponto, pessoal, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar de República Velha. Parte 1. Por quê? Eu dividi essa aula em duas, porque nós temos as famosas revoltas republicanas na República Velha, e aí ficaria uma aula muito longa, eu dividi em duas partes. Parte 1, vamos falar sobre a ideia geral de República Velha, e vamos passar por todos os presidentes da República Velha. Pessoal, esse é um conteúdo muito extenso, muito complicado, meio decorebinha. Eu não gosto muito dessa ideia de decoreba, mas a gente tem que memorizar aqui os nomes dos presidentes. Mas a ideia central aqui é você conhecer minimamente o que aconteceu dentro desse governo, desde os mais amplos conceitos até um pouquinho aqui de cada governo desses presidentes da República Velha. Beleza? Vem comigo, não perca nenhum detalhe. Primeiro ponto, então, é a gente pensar, pessoal, uma estrutura de entendimento. Naturalmente, como vamos falar sobre os governos dessa primeira parte da República Velha, vamos deixar as revoltas para a próxima aula, que vai ser, então, República Velha, as revoltas. Beleza? Então, vamos lá. Corta para mim e presta atenção. Vamos fazer assim. República Velha vai de 1889 até 1930. Vamos dividir em duas partes. Primeira parte bem curtinha. República da Espada, que vai de 1889 até 1894. E depois vamos chamar de República Oligárquica. Marca aí, República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. É um conteúdo bem conteudista, vai ter muitas datas aqui, por isso pega papel, pega caderninho, anota tudo que eu falar para você. Vou passar um esquemão aqui para vocês de República Velha, que é um assunto bem difícil e quando cai no vestibular, os alunos têm muita dificuldade. Vou tentar simplificar isso para vocês. Primeiro ponto, pessoal, vamos estudar rapidamente a República da Espada. Ou essa ideia da República Velha, você tem esse momentozinho de 2 presidentes militares, 2 marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Beleza? Esse momento, então, pessoal, o que você tem que guardar desse momento? É esta passagem da proclamação da República para a consolidação republicana. E aí a gente sabe que quem proclamou a República foi, então, aí o chefe militar Deodoro da Fonseca. Isso lá em 15 de novembro de 1889. Vale ver a nossa aula completa de ascensão do republicanismo, que vai passar aqui em cima, e também a nossa aula vestibulando na história, falando aí sobre o que foi o processo de fim do segundo reinado. Assim sendo, pessoal, o Deodoro da Fonseca, ele não tinha uma grande habilidade política, houve bastante contestação quando ele sobe ao poder, mas ele vai fazer um governo provisório que vai de 1889, da proclamação da República, até então, a primeira nossa Constituição de 1891. E o que acontece nesse governo provisório de Deodoro da Fonseca? Acontece que os militares, imbuídos de um sentimento progressista, por isso vai passar aí, ó,
Olha a nossa bandeira do Brasil. Primeiramente, pensamos uma bandeira com essa característica bem estadunidense, né? É bem parecida a bandeira da Primeira República aqui, e idealizada com a bandeira dos Estados Unidos. E aí vem essa bandeira nossa mais famosa, essa bandeira republicana, que tem esse globo aí no centro, né, substituindo o brasão da família imperial, né, com esse globo aí positivista. Guarda aí, positivismo, ordem e progresso, vamos que vamos. Então esse ordenar, esse progredir, pessoal, vinha a ideia de querer então industrializar o Brasil. E nós temos um ministro famoso nesse governo provisório, que é o Rui Barbosa. O ministro Rui Barbosa, então, tentou fazer aí, né, um processo de emissão de moedas para progredir o Brasil, para fazer com que então a galera tivesse crédito aí nos bancos para poder investir em indústrias. As indústrias não saíram do papel, a galera fez tudo errado, né? Indústrias fantasmas, pegaram o dinheiro e gastaram, gerando uma crise econômica que vai ser conhecida como a crise do encilhamento, certo? Fez dinheiro, soltou dinheiro, sem lastro, ficou um dinheiro fraco e a inflação foi lá para a estratosfera. Aí a galera não gostou muito, né, desse governo provisório do Deodoro da Fonseca. Quando sai a Constituição, em 1891, nossa primeira Constituição da República, a Constituição de 1891. Vale a pena alguns detalhes dessa Constituição, pessoal. Guarda aí que essa Constituição atestou o presidencialismo, republicanismo presidencialista, parlamento bicameral, extinguiu, tá, pessoal, o Senado vitalício. Agora o Senado era com mandato. Câmara dos Deputados, Câmara do Senado, mas não vitalício, o Senado não é mais vitalício. E um clássico desta Constituição de 1891, pessoal, a ideia do voto universal masculino, somente os homens alfabetizados, as mulheres não votavam. E um detalhe, o voto era aberto, o voto era descoberto. Guarda isso, porque isso é um dos pilares do entendimento da chamada aí, né, política dos coronéis, ou o coronelismo. Assim sendo, pessoal, nessa Constituição foi colocada então aí a possibilidade, né, de que o presidente, ele teria então aí que ter uma responsabilidade fiscal. E logo depois da Constituição, houve uma eleição indireta e escolheram Deodoro da Fonseca como presidente. Ele ganhou, não muito quisto aí pela grande comunidade política, mas Deodoro da Fonseca ganhou e vai fazer um Deodoro constitucional, que vai durar apenas 1891. Deodoro vai renunciar, pessoal, porque depois os caras começaram a falar que se ele fizesse cagada, ele ia sofrer aí um processo de impeachment, alguma coisa nesse sentido. Ele ficou bravo, mandou fechar o Congresso, e aí então, né, alguns militares aí falando não gostaram desta ideia, é a chamada Primeira Revolta da Armada de 1891. Deodoro não aguentou a pressão e renunciou. Renunciando, pessoal, quem assumiu vai ser um outro marechal, um outro militar, que é então Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, mais jovem que o Deodoro, ele então estava a fim de querer governar. Ele assume em 1891 e só vai soltar o governo lá em 1894. Na cabeça dele, vice de Deodoro iria cumprir o mandato completinho, até o final. Era isso que o Floriano falou que ia fazer. Tá? Para os seus inimigos políticos, ele era o Marechal de Ferro. Para os seus apoiadores, os chamados florianistas, ele era o Consolidador da República. E aí, pessoal, cria-se uma aversão muito grande, porque ele era um cara muito rígido, governando em estado de sítio por uma série de revoltas que aconteceram. Dentro desse período, 2 revoltas vão marcar a aversão política ao, né, Floriano Peixoto. Uma delas aconteceu justamente no Rio de Janeiro, chamada então a Segunda Revolta da Armada. Por quê? Porque os caras achavam que o Floriano tinha que fazer uma nova Constituição, uma nova eleição. E ele falou que não ia fazer, ele ia cumprir o mandato do Deodoro constitucional. Então, militares lá do Rio de Janeiro ficaram contra o Floriano e começou uma guerra civil no Rio de Janeiro. É a chamada Segunda Revolta Armada, que durou todo o ano de 1893. Os florianistas e o Floriano derrotou a revolta da Armada e colocou aqueles militares revoltosos no seu lugar. Olha que cara duro, hein? Ao mesmo tempo que explodiu a revolta da Armada lá no Rio de Janeiro,
também explodiu uma revolta lá no Rio Grande do Sul, chamado de Revolução Federalista, lá do Rio Grande do Sul. Dois grupos políticos passaram a brigar dentro do Rio Grande do Sul. Um desses grupos, que apoiava o governador da província do Rio Grande do Sul, que era então lá o Júlio de Castilho, chamado de castilhistas, eles eram chamados de republicanos e também tinham o apelidinho de pica-paus. Eles apoiavam o governo de Floriano Peixoto, e Floriano mandou tropas para lá para ajudar eles. E havia o grupo rebelde contra o grupo dos castilhistas, contra o grupo dos republicanos, que eram os federalistas, e eles eram chamados de maragatos. Eles eram contra essa permanência política do governador Júlio de Castilho, e eles também se mostraram contra a política federal do Floriano Peixoto. Muitos dos inimigos políticos do Floriano Peixoto lá do Rio de Janeiro, da Revolta Armada, fugiram para o Rio Grande do Sul e apoiaram, né, os chamados federalistas, apoiaram os maragatos contra o grupo que apoiava o Floriano. Então, pessoal, virou uma guerra civil também lá no Rio Grande do Sul e com esfera nacional. O Floriano, então, apoia os republicanos, desce além lá no Rio Grande do Sul. Porém, né, essa revolta se estende até o próximo governo, que é o governo do Prudente Moraes. E aí, em meio a todo esse clima, pessoal, de guerra, de conflito, o Floriano permite a eleição e vence, então, o primeiro presidente civil da história do Brasil, Prudente de Moraes. Prudente de Moraes vence a eleição lá em 1894. Tá? Não é, pessoal, a primeira vez que um presidente não passa a faixa para o outro, tá? Isso aconteceu em 2023, agora no governo, no último governo aqui do Jair Bolsonaro, que não passou a faixa para o presidente Lula, eleito agora em 2023. Essa aula está sendo gravada em 2023. No ano de 1894, o presidente Floriano Peixoto não passou a faixa para o presidente eleito Prudente de Moraes. Bom, pessoal, com a eleição do Prudente de Moraes, você tem o fim da chamada República da Espada e o início de um longo período chamado de República Oligárquica. A República Oligárquica vai de 1894 até 1930. E como eu disse para vocês, essa é a primeira parte da nossa aula de República Velha. Falamos aqui um pouco sobre a República da Espada, agora vamos traçar o longo período da República Oligárquica. Está preparado? Senta aí papel e caneta, porque nós vamos falar de vários presidentes. Aula completa, tá, pessoal? Só não vou falar das revoltas hoje, vou deixar para uma próxima aula. Vamos nessa! Bom, para você entender toda essa sequência de presidentes que nós vamos colocar agora, tá, pessoal? São vários. Vamos dividir, então, a República Oligárquica em duas partes. A primeira parte da República Oligárquica, que começa lá em 1894, vai até mais ou menos 1914. Então, você está pegando 20 anos entre, né, a entrada de Prudente de Moraes e o presidente aqui, que vai ser o Hermes da Fonseca, no comecinho aqui, né, o final do mandato do Hermes da Fonseca é o início da Primeira Guerra Mundial. Então vamos falar assim, primeira fase da República Velha é então chamada de o auge da chamada política do café com leite. E o que é a política do café com leite? Vamos lá! Na República Oligárquica, pessoal, você tem que guardar três conceitos: política do café com leite, política dos governadores e o coronelismo. Isso é regra básica, guarde esses três conceitos. A política do café com leite visava então a ideia de que o café era o grande produto de exportação do Brasil. Economia cafeeira, o ouro negro reinou durante toda a República Velha, beleza? Isso dava a economia, o poder dos fazendeiros e toda a ordem política da República Velha, principalmente na República Oligárquica. Desta maneira, pessoal, café, que era uma base de produção muito conhecida em São Paulo e também em Minas Gerais, mas também há essa ideia de que Minas Gerais produzia gado leiteiro. A fusão do café com leite dava então a ideia de que muitos presidentes desse período eram oriundos ou das oligarquias paulistas ou das oligarquias mineiras. A junção de Minas e São Paulo, por ter aí, né, o maior colégio eleitoral da época, São Paulo tinha o maior colégio eleitoral e Minas Gerais vinha em segundo lugar, eles juntavam então assim e definiam quem seria o próximo presidente. Nesse caso, havia uma aliança política entre o PRP, Partido Republicano Paulista, de São Paulo, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, de Minas Gerais. A junção desses dois definia o café com leite, e sempre era então aí meio que escolhido um presidente
presidente ou de Minas ou de São Paulo. Isso se perpetuou até o final da República Velha. Tá? Nessa primeira fase, entre 1894 e 1914, reinou essa política, porque o Brasil era essencialmente agrário e dependente do café. Nesta lógica, pessoal, temos a política dos governadores, que foi traçada aí principalmente pelo segundo presidente oligárquico, que foi o Campos Salles, certo? A política dos governadores consistia em o governo federal, né, não intervir nas políticas dos estados, e os estados então apoiavam toda aí as linhas de governo do governo federal, numa troca de favores, aquela ideia do toma lá da cá. Os governadores dos estados apoiavam a política do governo federal, sempre representada pelo café, e o governo federal fazia os repasses de verbas para esses estados que apoiavam esse governo, num jogo de compadrio. Esta é a política dos governadores. E para fechar essa tríade, os coronéis, o coronelismo, que reinava no Brasil desde o Império. Fazendeiros armados, poderosos, com seus jagunços, com a sua força política e econômica nas cidades nos municípios, né, mais longínquos do país. Mas você tem que pensar, pessoal, que o país aqui nesse período da República Velha era essencialmente agrário. Tinha poucas cidades totalmente urbanizadas, tirando as grandes capitais. O Brasil era dependente da produção agrícola. Nesse ponto, os fazendeiros eram muito poderosos. Os fazendeiros, em sua grande maioria, eram vereadores, eram governadores de estados, prefeitos, deputados estaduais. A política estava na mão dos ruralistas. Nesta lógica, pessoal, o uso da coerção, da força, o uso da intimidação fazia com que esses fazendeiros definissem quem eram os deputados, os prefeitos e os governadores, e por que não os próprios presidentes, que se beneficiavam da força dos coronéis. Então havia um termo muito usado nesse período do coronelismo, pessoal, que era o chamado curral eleitoral, onde os fazendeiros definiam em quem os eleitores iriam votar. Aí você parava para pensar, mas como que os fazendeiros saberiam em quem os eleitores iam votar? O voto era aberto, cara. O voto era descoberto. Nas zonas eleitorais reinava a intimidação, reinava a força. E nesse ponto os coronéis mandavam e desmandavam no governo do Brasil. Isso então era o chamado curral eleitoral. Era chamado então, né, do coronelismo. E aí a política dos coronéis ajudava a corroborar a política dos governadores e a política do café com leite. Guardado essas três essências, guardar essas três esferas básicas do entendimento da República Velha, você sabe então que a primeira fase é o domínio total da República do Café com Leite, da República dos Governadores e da política dos coronéis. Nesse ponto então, pessoal, vamos traçar aqui o nome dos principais presidentes dessa primeira fase. Então vamos ter lá o primeiro presidente, chamado Prudente de Moraes. Prudente de Moraes vai de 1894 até 1898. Conhecido como pacificador da República, ele pega o finalzinho do governo de Deodoro da Fonseca. O governo estava conturbado, porque estava tendo ainda ali, né, a revolta federalista lá do Rio Grande do Sul, que acabou no seu governo em 1895. E ele vai pegar, pessoal, uma fase de aversão à República muito forte. Ele vai pegar uma revolta que vai acontecer lá na Bahia, chamada de Canudos. Nós vamos ter aula completa sobre todas essas revoltas. E aí, então, o Prudente Moraes pegou o período ali da Guerra de Canudos. Ele acabou então, né, descendo a lenha na Guerra de Canudos, venceu Canudos e houve o fim da República, houve o fim da Revolução Federalista. Então ele pacificou mais ou menos aí esse início da República Velha. Logo depois do Prudente de Moraes vem o Campos Salles. O Campos Salles, pessoal, vai de 1898 a 1902. Ele vai pegar então, pessoal, o período um pouco mais ali de organização política. Ele é conhecido como o cara que organizou as finanças logo depois do Prudente de Moraes. É conhecido como o Fudenloa, quando ele vai renegociar as dívidas externas do Brasil para tentar melhorar os investimentos no café. Ele então se torna aí um presidente muito influente nessa ideia do chamado Fudenloa, né, organizando as contas públicas através aí de renegociação das nossas dívidas externas. O Campos Salles é conhecido como iniciador da política dos governadores. Com o dinheiro em caixa, consegue organizar essa política aí. Logo na sequência, pessoal, vem então o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves vai de 1902 a 1906. É conhecido como quadriênio progressista. Rodrigues Alves é aquele prefeito que remodelou.
Rodrigues Alves é aquele presidente que remodelou o Rio de Janeiro, que era a capital da República. Tem um prefeito muito conhecido desse período, que é o Pereira Passos. Ele faz toda a remodelação ali do Rio de Janeiro e gera uma revolta muito forte, porque no período dele tem lá a campanha sanitarista de Oswaldo Cruz, é a revolta da vacina. Nós vamos falar das revoltas logo menos. Rodrigues Alves, pessoal, aproveita lá o Food and Loan, consegue progredir o Brasil, faz a remodelação do Rio de Janeiro, sofre a revolta da vacina, mas passa aí num período de bonança. É também do governo de Rodrigues Alves que tem a compra do Acre. Em 1903, o Barão do Rio Branco, né, vai conseguir fazer uma negociação com a Bolívia e compra o Acre, fechando o nosso território como nós temos hoje, tá? Nesse ponto, então, nós vamos falar sobre o presidente Afonso Pena. Afonso Pena, pessoal, governou de 1906 até 1909. Por quê? Porque ele vai morrer e aí quem vai substituir ele vai ser aí o Nilo Peçanha. Beleza? Bom, pessoal, Afonso Pena que a gente tem nesse período, ainda tá naquele parte, né, do auge do café com leite. O Afonso Pena você guardava com o famoso momento aí, né, de que ele estava ali começando, depois do Rodrigues Alves, os grandes ganhos da valorização do café. E nós temos então aqui, né, o comecinho daquela incipiente marcação do que era nosso processo de industrialização. Já começou a chegar os imigrantes para trabalhar nas indústrias e tem a lei Adolfo Gordo, que começou a perseguir aí os imigrantes que trouxeram o anarquismo. No governo de Afonso Pena, pessoal, nós vamos ter então a ideia de que vai ser aprovado, né, o quê? O chamado Convênio de Taubaté, de 1906, que é conhecido aí como a valorização do café. Alguns autores chamam de a socialização das perdas e a privatização dos lucros. O governo comprava o excedente da produção para poder manter sempre os lucros do café. Então, valorização do café justamente no auge do café com leite. Bom, Afonso Pena morreu em 1909 e ele foi substituído então por Nilo Peçanha, que terminou o governo. O governo de Nilo Peçanha, pessoal, é marcado por um período ali da ruptura do café com leite, porque Minas e São Paulo divergiram para a indicação do próximo presidente e vai correr por fora então um presidente que vai vir do Rio Grande do Sul, que nesse cara então é o Hermes da Fonseca. Nesse momento, pessoal, é conhecida a chamada campanha civilista, porque, né, São Paulo vai apoiar o candidato Rui Barbosa, que tinha sido aquele ministro lá do período do comecinho da República. O Rui Barbosa, né, conhecido como a Águia de Raia, ele vai fazer uma campanha nacional para que não seja eleito o Hermes da Fonseca, que era um militar. E então essa ruptura do café com leite aconteceu aí ainda no auge do período do café com leite, que foi então a eleição de Hermes da Fonseca, apoiado pelo poderoso senador lá do Rio Grande do Sul também, né, o Pinheiro Machado, criando um novo partido chamado Partido Conservador, o Partido Republicano Conservador, era então aí o PRC. E nesse ponto, pessoal, a gente tinha a ideia de que o Partido Republicano Conservador, ele também criava uma nova oligarquia. Então, café com leite deu uma brigadinha aí e entre então Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca vai ser esse último presidente da fase aí do auge do café com leite, até a Primeira Guerra Mundial. O Hermes da Fonseca governa de 1910 até 1914. Nesse ponto, pessoal, nós temos que entender então que durante o governo do Hermes da Fonseca foi bastante conflituoso. Teve várias revoltas, a gente ainda vai fazer a aula das revoltas. Você teve a revolta Chibata, a revolta do Juazeiro e o início aí também da chamada, né, revolta lá de Contestado, ou a Guerra de Contestado. No Hermes da Fonseca, pessoal, ficou conhecida a chamada Política das Salvações, que foi encabeçada por essa nova oligarquia, a oligarquia lá encabeçada pelo pinheirismo do, né, senador Pinheiro Machado, presidente-chefe aí do chamado Partido Republicano Conservador. E não deu muito certo a política da salvação, essa nova oligarquia conservadora, meio militarista, apoiando o Hermes da Fonseca, não vingou, e nós vamos entrar na segunda fase da República Velha, ou a República Oligárquica. Essa segunda fase vai de 1914 até 1930, é uma fase mais de decadência dessas oligarquias, é o período que vai pegar ali a Primeira
Primeira Guerra Mundial e o pós-Primeira Guerra Mundial. Tem uma sequência de presidentes que nós vamos contar aqui para vocês e colocar eles. Mas lembra disso, né? Entre 1894, o início da primeira fase, até 1914, está pegando ali o começo da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar então que de 1914 até 1930 é a segunda fase da República Velha, é a decadência do café com leite. Vamos contar então esse presidente já no contexto da Primeira Guerra Mundial. Venceslau Braz. Venceslau Braz pega, pessoal, de 1914 a 1918, durante todo o período da Primeira Guerra Mundial. É um período, pessoal, onde começa então aqui a grande crise econômica do café por causa das baixas da exportação, justamente porque está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Nesse ponto, pessoal, começa um princípio de industrialização no Brasil. Nós vamos chamar isso de industrialização por substituições de importações, porque os países europeus estão aí baixando as suas exportações de produtos industriais e o Brasil passa a ter as suas primeiras indústrias. E nesse ponto cresce um operariado no Brasil. Então você percebe, pessoal, que a partir da década de 10 do século 20, você começa a ter um processo de urbanização forte a partir da industrialização. Nesse ponto, pessoal, aqui em São Paulo vai ter a famosa Greve Geral de 1917. Nós vamos falar dela também nas revoltas. Ela faz parte das revoltas, né? E aí, então, nós temos a ideia de que está começando a nascer um movimento operário. Em 1919, tem uma lei muito importante aprovada aí durante esse governo do Venceslau Braz, que é para caçar aí os comunistas e colocando aí, né, a ideia da ilegalidade do anarquismo e todo aquele movimento que colocava aí, né, o movimento operário como primeiro movimento, tá? Bom, Venceslau Braz vai até 1918 e é eleito aí, então, no primeiro momento foi eleito, pessoal, Rodrigues Alves, mas ele morreu da gripe espanhola. É, exatamente, além da Primeira Guerra Mundial, esse momento aí do finalzinho, né, de 1918, 19, 20, estava começando uma pandemia mundial chamada gripe espanhola. E o presidente Rodrigues Alves, que tinha sido o primeiro presidente lá em 1902, ele foi eleito em 1918, mas morreu. E aí então assumiu o vice, que é o Delfim Moreira. Delfim Moreira assumiu em 1918, cumpriu até 1919 ali o mandato. Houve uma nova eleição, então foi eleito o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa vai fazer o mandato então de 1919 até 1922. E durante o período de Epitácio Pessoa, pessoal, ficou muito marcado o momento, né? O momento aí do que nós vamos começar a ter uma grande contestação dessa república oligárquica. E os militares vão começar a aparecer nesse processo aí, tá? No governo de Epitácio Pessoa, 3 movimentos vão acontecer. Justamente no ano de 1922, o finalzinho do seu mandato. Em 1922 vai ter a Semana de Arte Moderna, que nós vamos falar dela também, ali ela faz parte dessas revoltas da República Velha. Também temos em 1922 a fundação do Partido Comunista Brasileiro, colocando esse operariado aí nas pautas políticas. E também em 1922 a famosa revolta do Forte Copacabana, os 18 do Forte do Copacabana, que faz parte também das revoltas da República Velha. Nesse ponto, pessoal, em 1922 vai iniciar um grande movimento que vai pegar todo o próximo governo, o governo de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes é eleito em 1922 e é justamente a eleição de Arthur Bernardes, pessoal, enfurece a classe média e enfurece aí os tenentes. A revolta do Forte de Copacabana em 1922 é a demonstração de que os tenentes, uma classe média militar, não vai aceitar mais essa República Velha. E aí todo o governo de Arthur Bernardes, que começa em 1922 e vai até 1926, é marcado por um estado de sítio, onde ele vai combater o movimento que começou em São Paulo, nós vamos falar sobre ele, que é a Revolta Paulista de 1924, e um movimento maior chamado de tenentismo, que também teve lá no Rio Grande do Sul. A Coluna Prestes, juntando com a Coluna Paulista, formando a famosa coluna do tenentismo, que vai tentar derrubar o governo. Militares de média patente tentando derrubar o governo de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes passa o bastão para o último presidente da República Velha. Anota aí, o Washington Luiz. Washington Luiz governa de 1926 até 1930. E nesse momento, pessoal, né, não dava mais, ninguém mais sustentava a República Velha. O governo de Washington Luiz até entrou com uma ideia mais modernizante,
tem um slogan muito famoso dele, né? Governar é abrir estradas. Mas mesmo assim, não colou, né? O café com leite estava muito desgastado. O governo de Washington Luiz, pessoal, pega um momento muito forte mundial, que é a crise de 1929. E na crise de 1929, uma crise econômica mundial abala o mundo e abala pela segunda vez o café. O café foi abalado pela crise da Primeira Guerra Mundial e abalado pela crise americana de 1929, que nós vamos falar na aula de História Geral. Nesse ponto, pessoal, o movimento contra a República Velha começa a ser aliada. E aí, então, nós temos a ideia de que houve a grande ruptura do chamado café com leite. Minas e São Paulo brigam novamente, se divergem em quem indicar para a próxima eleição de 1930. O presidente, então, Washington Luiz, apoia Paulista, apoia o outro paulista, Júlio Prestes. Aí o Partido Republicano Mineiro não gosta disso e quer apoiar um outro grupo, nesse caso o grupo da Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, lá do Rio Grande do Sul, com seu vice, o João Pessoa, lá da Paraíba. São Paulo, então, o pessoal tem o seu candidato, Júlio Prestes, apoiado pelo Rio de Janeiro e apoiado pela Bahia. E então Minas tem o seu candidato, Getúlio Vargas, apoiado pelo Rio Grande do Sul e pela Paraíba. A Aliança Liberal é um movimento maior, né, pessoal? Tem o apoio aí da classe média, dos tenentes, até mesmo dos operários. Os caras viam Getúlio Vargas uma esperança de mudança. Vamos para a eleição de 1930. Getúlio Vargas perde a eleição, né, para o Júlio Prestes, e há uma série de acusações de que a eleição foi fraudada. De novo, mais uma vez, uma oligarquia que não sai do governo. Explode a Revolução de 1930 e o fim da República Velha. Bom, pessoal, nós vamos explorar esse assunto, né? Depois, quando a gente falar das revoltas da República Velha, falaremos um pouquinho mais sobre a Revolução de 30 e também já estaremos na Era Vargas. Se você gostou desse vídeo, pessoal, clica, compartilha, ativa o sininho para receber notificações. Vem com a gente. República Velha, parte 1, todos os presidentes e a era política do café com leite. Tamo junto, valeu, até mais, pessoal. Teremos um vídeo completo sobre as revoltas, tá? Até mais, tchau, tchau.